eleições, decisiva essa semana, e essa é a hora em que o eleitor mais presta atenção na corrida para a eleição. Nós estamos falando desde novembro do ano passado, diariamente, sobre a disputa que acontece no próximo domingo, primeiro turno das eleições de 2022, uma das eleições mais aguardadas da história do país. E é claro que por isso a Rádio Bandeirantes está mergulhada numa grande cobertura. Mas é essa reta final que mais interessa para o eleitor. Muita gente que está indecisa, muita gente que já decidiu o seu voto, mas pode mudar o voto até o próximo domingo, seja para deputado, para senador, para governador ou para presidente da República. Os institutos de pesquisa erram, acertam, mas quase todos são unânimes em afirmar que esse é o momento decisivo para as campanhas. Por isso, cada passo dos candidatos é muito bem pensado e é sobre essas estratégias que eu queria começar o nosso Jornal Gente falando com todos vocês. Nós temos dois principais candidatos liderando as pesquisas na corrida presidencial. O ex-presidente Lula, que lidera praticamente todas as pesquisas, tirando uma ou outra aí, é mais questionável, e o candidato Jair Bolsonaro, que aparece na segunda colocação, também com um percentual de votos aí bastante elevado. O que os dois candidatos têm feito nessa reta final das campanhas? O Lula tem uma estratégia clara desde o começo, né? Ele deixou muito nítido que ia começar uma campanha do segundo turno para o primeiro turno. Normalmente os candidatos começam ali com as alianças tradicionais, os grupos que mais têm convergência política, e depois, no segundo turno, buscam outros apoios. O Lula, dessa vez, quis começar diferente. Já começou aglutinando aí forças de outros campos da política. O seu vice é o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, que disse que o Lula queria voltar ao poder para a cena do crime, pelos roubos, pela corrupção, por tudo isso que nós sabemos que aconteceu na história do PT e do ex-presidente da República. O Lula chamou o Alckmin para ser o seu vice, né, mostrando ali uma abertura para um outro campo da política. E aí construiu aquela aliança com a qual nós já conversamos aqui, que tem Guilherme Boulos, tem Marina Silva, tem o Henrique Meirelles, ou seja, tem gente de tudo quanto é lado aí da política. Até tentou seduzir o Ciro Gomes, tomou uma paulada em pleno debate aqui da Band, numa das tentativas que teve de aproximação com o candidato do PDT. Ou seja, o Lula agora, até dizem os jornais hoje aí, que vai receber o apoio do Joaquim Barbosa. Olha só, ministro que foi indicado por ele para o Supremo Tribunal Federal, mas que depois foi o grande algoz do mensalão no STF, né, chamando o Zé Dirceu de chefe da quadrilha. Dizem que o Joaquim Barbosa vai aparecer aí nos próximos dias dando apoio ao Lula num vídeo que foi gravado aí a pedido do Geraldo Alckmin. Ou seja, essa é a estratégia de campanha. Agora, o que falta nessa estratégia de campanha? Falta clareza, falta transparência, falta dizer ao eleitor a que veio, quais são as propostas do Lula para a economia. Por que o Lula não escreve a proposta dele para a economia? Porque ele tem o Henrique Meirelles e ele tem o Boulos. O Henrique Meirelles e o Boulos não tem convergência em quase nada, a não ser nesse primeiro turno em votar no Lula. As ideias são completamente diferentes. Um é o autor da reforma da Previdência, o outro é o maior crítico da reforma da Previdência recente que nós tivemos. Então, vejam só como é difícil. Agora, o Lula subestima um pouco a inteligência do brasileiro ao não tratar desses assuntos. E aqui eu vou contar para vocês por que o Lula faz isso. Porque ele sabe, o histórico mostra, os candidatos que estavam nessa posição, que detalharam lá um programa de governo, entregaram lá no TSE uma proposta. Esse documento foi estudado pelos adversários, que vêm, claro, para fazer questionamentos, o que é muito saudável. A Marina Silva foi a derrocada pelo próprio PT quando apresentou o programa de governo dela. O Ciro Gomes, em certa oportunidade, também escorregou em casca de banana ao prometer alguns pontos aí que foram confrontados com os seus aliados. Então, o Lula quer que a situação siga dessa forma, né? Ele não quer detalhamento, ele fala, claro, em paz, ele fala em restabelecer o convívio entre as pessoas, um discurso muito bonito, mas proposta mesmo para educação, para saúde, para segurança, para resolver o problema do povo brasileiro, não tem. E rapidinho, só para não dizer que não falei das flores, o candidato Jair Bolsonaro tem uma dificuldade de avançar nas questões das alianças. Enquanto o Lula tem sido, né, muito feliz nessa sua estratégia, o Bolsonaro não consegue aglutinar apoio e está insistindo aí nas velhas teses que sustentou desde o início dessa campanha eleitoral.